Bom, vou. E aí foi o que eu fiz. Eu ainda passei um bom tempo trabalhando nesse local onde eu ficava de trabalho voluntário, porque eu precisava treinar uma outra pessoa pra que ficasse no meu lugar, porque é aquilo, né? A pessoa que faz trabalho voluntário. Como eu te falei, se você tirar o copo daqui e colocar num local diferente, então eu tinha que treinar outra pessoa. E aí fiquei um bom tempo ainda, e aí me mudei pra casa dele já grávida, e aí comecei a fazer aquela faxina. Eu lembro que eu tinha muito enjoo. Tinha, assim, e o cheiro era muito forte, eu tinha que mexer com produtos de limpeza, mas ele saía pra trabalhar e o meu trabalho era aquele. A menina morando com vocês? Ela ficava com a gente quinta, sexta, sábado e domingo. Ou seja, morando, né? É, praticamente, sim. Ela ia embora na segunda de manhã pra ir pra escola. Aí ficava terça e quarta, na quinta já voltava. Então era 2 dias lá e o restante assim com a gente. E aí eu comecei a cuidar de tudo, jogar muita coisa fora. Eu lembro que eu tirava sacos e sacos e a gente começou um relacionamento assim. Tive a minha primeira filha, a Júlia nasceu. Enfim, eu acho que são muitos fatos, assim. Acho que se a gente tentar ser... depois que... Durante um tempinho, sim. Mas depois a coisa realmente foi piorando bastante, assim. Quando começa a piorar? Um fato que me marcou muito, assim, foi no primeiro Natal, que a Júlia nasceu, assim. Eu lembro, assim, que foi uma coisa que eu fiquei muito em choque. Ele comprou, assim, eu não tinha essa noção, assim, de que ele tava, porque ele não me falou. Mas era uma coisa, assim, absurda. Era muito presente. Muitos presentes que encheu a sala inteira. E, na verdade, pra assim, Júlia? antes do Natal... Não, pra filha. Pra Júlia, ele deu um negocinho desse tamanhozinho. Ah, pra filha de 5 anos. É. Tá. Ele falou assim, dias antes do Natal, eu perguntei pra ele, olha, e aí, como é que vai ser o Natal? Porque a gente entende, né? Falei, como é que vai ser o Natal? Família. A gente vai pra casa de alguém. Eu vou te perguntar, desculpa, só pra voltar. Você ficou grávida, vocês casaram? Sim. Grávida? É. Teve festa, teve família, você conhecia a família dele? Eu conheci a mãe amigo? dele. Amigo não, porque ele não tinha. Só pra família. Ele era o mais velho de 10 irmãos. Nossa. Tem 10 irmãos. Uma casa. Já enche com as esposas e os filhos. Já deu minha mãe uma foi pro festa. casamento, meu irmão também, minha mãe foi. Quando sua mãe conheceu ele? Minha mãe achou ele meio estranho. Mas a minha mãe conheceu ele praticamente 2 dias antes do casamento. Minha mãe foi pro casamento, via, né? às vezes por Facebook. Não tinha. Não tinha. Acho 2014, que tinha. não, já é mais complicado. Não era tanto era assim. outra tecnologia, é verdade. Então a gente não... Tinha Skype. Skype, fazia, mas não era igual era hoje em dia, que a gente se fala o tempo todo. E eu conheci, na verdade, os irmãos dele, a maioria todos os irmãos, homens, eu conheci no dia do casamento. Era tipo assim, nossa, parabéns pelo casamento, prazer, eu sou fulano, prazer, eu sou fulano. Foi mais ou menos assim. A mãe deles conheceu antes? A mãe dele eu conheci e as 2 irmãs também. Alguém falou alguma coisa dele? Tentou te dar algum alerta? Nada? Não, a ex não falou nada. Não, porque também eles não tinham nem relação, né? Não, a gente não. Ela conheceu a ex, mas a ex não foi no casamento. Não. Você só conheceu a ex naquele dia bêbado? Só naquele dia e nunca mais. Nunca mais. Tá. Nunca mais. E assim, nos casamos, enfim, ficamos naquela situação. E aí teve o Natal, eu perguntando pra ele como é que vai ser o Natal. E, enfim, ele falou assim, no Natal, eu lembro exatamente, ele falou assim, no Natal, geralmente o Natal aqui é o seguinte, na noite anterior eu arrumo todos os presentes da fulano, vou falar o nome, né? Não, os presentes da fulana, aí eu pego a fulana na casa da mãe, aí eu conto histórias de Natal pra fulana, aí eu dou banho na fulana, aí eu boto a fulana pra dormir, no outro dia eu acordo, eu chamo a fulana, acordo a fulana, a gente desce, mostra todos os presentes maravilhosos pra fulana, e é assim o Natal. Aí eu lembro que eu até falei assim, não, tudo bem, essa parte da fulana eu entendi. E eu? Mas assim, e como um todo... E a Júlia já nascida, e nós duas aqui. Exatamente, porque ele focou muito assim nela, como se nós fôssemos invisíveis, assim. E aí veio o dia de Natal, na noite anterior, eu lembro assim, que ele começou a sair de casa pra ir, ele teve que fazer 3 viagens até o trabalho dele, pra lotar o carro de presentes e brinquedos e trazer pra casa. Ele precisou fazer 3 viagens. Eu nunca vi uma coisa daquela. A sala, eu tava lá em cima amamentando a Júlia, que era muito bebezinha, e a Júlia nasceu em novembro, então a Júlia tava com 1 mêsinho de vida, bem pequenininha. E quando eu desci assim, a sala tava tomada, mas era muito. Era bicicleta, patinete, patins, quadro de pintar, era bichinho de pelúcia, era ursão de pelúcia, era não sei o que, era muito brinquedo, era videogame, era muita coisa espalhada pela sala inteira, e presente, e balões de... Era uma festa dela. Era uma festa, assim, era uma situação assim que eu nunca vi. Sim, lógico. Como que era a menina com o pai dela? Ela era uma criança bem contida, assim, sabe? Bem ela falava com você alguma coisa, conversava? Ela era bem fechadinha. Nada. Bem fechadinha,
Eu falava com ela, assim, a gente brincava sobre algumas coisas, mas ela era bem fechada. E aí, naquele dia, assim, foi algo que me marcou muito, porque aí eu acordei de manhã e exatamente foi aquilo, ele desceu e tal. Nesse dia anterior, na verdade, eu fiquei olhando, assim, achei estranho que eu desci com a bebê e fiquei olhando, e ele falou assim, se você estiver imaginando, o presente da Júlia tá ali. Aí ele apontou assim e era uma caixinha desse tamanhozinho com uma bonequinha que não fazia nada, assim. E aí no outro dia de manhã a gente acordou, descemos, foi exatamente como ele falou, foi isso o Natal. Assim, não tem ceia de Natal, não tem nada, assim. Foi muito solitário. Nossa, meu primeiro que Natal, muito triste, assim. A gente foi dormir. Aí acordou e a gente desceu. Frio, nevando. Frio, só a gente ali dentro de casa. E aí ele entregou todos os presentes pra ela e começou a abrir, filmar todos os presentes e tal. E eu sentada assim com a Júlia no colo de 1 aninho. Era meu primeiro Natal mãe com uma filha no colo, sabe? E eu ali sentada olhando aquilo tudo, ele fazendo todas aquelas coisas e eu rindo, né? Que legal e tal, não sei o quê. Aí ele falou, o da Júlia aqui. Aí entregou assim. Continuou lá E com a continuou. E pra você, deu algum presente? Me deu um lencinho de pescoço, assim, aqueles... Caramba. E assim, aí eu abri o presentinho e dei assim pra Júlia e fiquei fazendo assim com a Júlia. Aí eu lembro assim que ele tava filmando a outra filha, assim, ela abrindo os presentes, aí ele olhou pra Júlia, que legal, e continuou, tipo assim, nem filmou a Júlia, que tinha 1 aninho. Eu me senti muito invisível ali naquele momento, sabe? Eu me senti como uma estranha naquela situação. Aí eu peguei minha filha, subi pra amamentar e depois de uns 40 minutos ele veio assim e perguntou, você não vai descer? Eu falei, não, a gente tá bem aqui e tal. E a gente, aquele Natal assim, eu chorei muito com saudade de casa, chorei muito com saudade da minha família. Não era o que eu esperava pra mim, não era o que eu imaginava assim pra mim, né? E foi isso, assim, na verdade... Você teve vontade de ir embora no dia seguinte? Eu tinha. Você falou isso pra ele? Falei, eu lembro que a gente brigou, assim, sabe? Falei pra ele que eu tava muito infeliz e tal. Aí depois ele deixou ela na mãe e tentou fazer uma situação ali e tal, não sei o quê. Mas eu tinha ficado bastante infeliz com aquela situação. E coisas assim, foi que, assim, pra resumir, né, pra gente não ficar tanto nessa parte, mas coisas que realmente chamaram atenção de verdade, era assim, todas as vezes que a gente ia ao mercado, que essa parte é importante, que a gente ia ao mercado, eram, assim, ele era uma pessoa que ficava muito, assim, fissurada naquela parte de cremes e óleos de massagem, coisas pra banho, né? O que pra mim era muito estranho, porque eu tinha pai, tinha irmão, geralmente quando você vai no mercado, vai olhar... carne, essas coisas, mas não amor, fica... tá faltando teu amigo gay. Que a gente eu tenho muitos amigos gays. Ali naquela mas ele não era gay. Mas se fosse gay, tudo gay, bem. Eu até poderia hétero. entender, mas ele era metrosexual, hétero. mas hétero, tá. Mas eu também gosto de setor de carne. Ele ficava um tempão ali olhando, e se ele tivesse com a filha, ele fazia a filha ficar cheirando diversas fragrâncias, diversas essências, e tinham muitos não a Júlia, cremes. a filha dele, de 5 anos. E todas as vezes que ela chegava em casa, era sempre muito entusiasmado para aquele momento do banho, do ritual de banho, né, de massagens. Ele chamava muito de full body massage, que era a massagem que ele chegava em casa com a filha. No meu dia era assim, passar o dia sozinha com a minha filha, cuidando dela, arrumando a casa, e ele chegava em casa com a filha, sentava para comer, comia, e se levantava e ia com a filha pro 2º andar, dava banho, fechava a porta e ficava lá trancado, num momento onde eu não poderia participar de jeito nenhum daquela situação. Então eu ficava sozinha lá embaixo com a minha filha, e ali a gente... eu tirava a mesa e tudo mais, e por lá ele dormia e ficava com ela naquela situação, e sempre muito entusiasmado, falando do banho, dos óleos, qual que você quer hoje, sempre deixando ela... No jantar, o assunto era esse. Então, fulana, qual que é o creme que você vai usar hoje? A gente pode usar o de lavanda, ou a gente pode ficar... E eu ficava assim, ó. Só vou dar o adendo aqui antes, porque assim, as pessoas têm que entender que o que você está contando, de novo, é na distância, é com a concepção que você tem hoje. Sim. Fora do núcleo familiar, Sim. onde você busca lá dentro, muitas vezes, mais absurdo que seja, a defesa para que aquilo não exista. Exatamente. E que você não destrua o que você tem, porque senão é até bom você entrar, porque assim, as pessoas começam, como que ela viu isso com a filha dele e deixou...
Porque ela tá tendo a realização agora. Você não vai imaginar, Não tá porque, no nossa, dia. assim, né? Ela não está contando como ela agiu no dia. É. Ela está contando hoje o que Hoje, com a aconteceu visão de lá. há 10 anos. Obrigada, Ligando Beto. todos os Não, pontos. mas Obrigada. isso eu falo para as Mas pessoas, é. porque a sua entrevista no canal, às vezes eu entro e eu Eu escrevo. vejo os comentários e eu tem de- muitos Eu não comentários. gosto de ver Parei de comentário. ver também. Eu não Não, gosto mas mesmo aqui também, Eu não como gosto. ela não desconfiou de nada. É isso que ela tá contando agora. Porque ela está falando Você vai disso vendo, agora. Vai É. achando estranho, mas tudo bem. Tal. Você, Vai assim, é juntando as uma coisas. pergunta, assim, você que é casado com, sei lá, sua esposa. Sei. Se um dia sua esposa chegar e falar assim, ai, filha, qual creme que você quer usar hoje? Vamos É. subir pra fazer uma massagem? Você vai falar assim, nossa, minha esposa tá abusando. Não é Não. assim, não é assim Vamos que pegar um acontece. exemplo bom que eu vou conseguir por Suzane von Richthofen nessa história. A mãe da Suzane von Richthofen era psiquiatra. Sim. Como que a mãe da Suzane von Richthofen não percebeu que a filha era psicopata? Tá na própria frase, porque ela era mãe antes de ser psiquiatra. Você nega dentro do seu núcleo familiar, por isso que os abusadores, eles se sentem confortáveis porque o próprio núcleo familiar é normal, você nega. Você nega a morte. Você nega. Até essa história do tio Paulo é a negação de morte. Você nega a morte. Você nega a doença. Você fala, não, olha, eu tô com câncer terminal. Você fala, não, olha, eu conheço uma pessoa que tem umas pedras. Não, você não vai morrer. É. Você nega tudo. A gente nega. Sim. É que agora você tá contando uma coisa com uma visão melhor, raciocínio, sim. por ter passado tudo o que você passou, por ter passado o que você vai entrar com a sua filha, que aí você começa a conectar com aquilo, com a massagem. Exatamente. Depois, parece que depois as peças elas vão Se ju- e entrando, quando vão se junta, faz assim, juntando. né? Aí você vira a chave e você fala, Minha mãe meu de Deus. Deus. Meu Deus.